tiver ruim da minha dicção, alguma coisa de entender, vocês falem. Eu vou falar mais desacelerado. Porque eu não tenho o menor problema. Podem falar que eu admito que eu falo baixo, admito que eu como a última sílaba. Então me lembra que eu me corrijo na hora. Um desafono, fala as palavras, mexe. Pelo menos a leitura labial o outro vai fazer. Então podem falar, porque a finalidade de todo esse estudo, que eu vim com prazer, que o Paulo pediu para o grupo de trabalho, e eu disse, e eu que tenho que agradecer a cada um, porque como vem, é uma causa que me toca muito. Provavelmente a gente é que acredita, né? Eu nunca tomei um gole de cerveja na vida, porque eu já nasci membro de AA, não quero saber o que eu fiz nas vidas passadas. Desde criança, quando eu via alguém alcoolizado, me doía, eu pensava, deve ter algum sofrimento para o cara estar ali bêbado. Fui extremamente tímida, os colegas todos diziam, não dançava, sabe? Quando eu queria levantar, pegava coragem para dançar, já tinha acabado a festa, a música. E os amigos adolescentes sempre diziam, se você beber, você dança. E eu dentro de mim, mas qual é a vantagem? Já tinha isso em mim, não estaria superando minha timidez. E acabei trabalhando com isso, porque eu passei no concurso, tinha médico homeopata, passei no concurso, o Estado abriu pela única vez concurso para médico homeopata, dando 3 vagas, uma em ortopedia, nada a ver comigo, outra dermatologia sanitária, nada a ver comigo, e um da área de saúde mental, que eu sempre gostei, que era para trabalhar no centro de tratamento de dependentes químicos, uma vaga, e eu entrei, porque era para ser. Com esse histórico, para a gente que acredita, provavelmente eu já nasci com isso, não sei se é algum processo expiatório, alguma coisa, não quero saber, não, né? Vamos lá, Deus sabe porque faz a gente nascer com esquecimento, mas brincadeira à parte, é para dizer o quanto me é a cara essa questão, por isso tamanha veemência, tamanha gratidão por cada um que está aqui. E cada um que está aqui tem uma missão, uma tarefa desse cuidado. Alguém me falou aqui de um parente e quando pediu conselho, eu quero dizer assim, o porquê você vai entender, porque mesmo melhor do que um psicólogo, já respondendo, separado, e eu trabalho com isso, uma vez que o indivíduo está consciente e ele sabe, saiu de uma interpretação NA, por quê? E eu sou terapeuta. Você vai para o terapeuta, você pode se desviar e começar a falar outras coisas. A fase do já estou bom, posso vir a usar, como terapeuta não vai estar. E é para estar nesse lugar de espelho. É para lugar no espelho de estar lembrando de onde eu vim, para onde eu vou e onde eu quero chegar. Só um outro colega dá a experiência. A gente fazia grupos, tanto no CAPS, né, que depois virou CAPS por causa da política, né, virou CAPS AD. Grupo. E também ninguém te entende mais do que um outro adicto, um adicto. Ninguém entende mais um familiar do que um familiar. Então é para dizer assim, existe grupos de Naranon, de Al-Anon, que é para familiares. É importante e imprescindível. Como eu vou dizer para o meu marido, para não sei o quê, vá se eu não vou. É fácil mandar o outro. O difícil é ir. E faz bem. Porque só no outro é que eu vou poder ver as insanidades das minhas condutas. Eu vou falar aqui do facilitador, que não ajuda. Né? Só vendo no outro. Eu preciso do outro como espelho. Tá? É ali que eu vejo. O processo evolutivo, ele se dá na relação. O sentimento é uma função de relação. A vida, ela não é a causa do que se passa dentro de mim. O contato com a vida é que vai revelando o que está dentro de mim. Né? Como disse Machado de Assis, a ocasião não faz o ladrão, ela revela o ladrão. Né? É a tentação, e é na tentação, na resistência à tentação, que a gente cria as virtudes e vai se modificando.
Então esse lugar da relação e o lugar do espelho, ele é muito importante. Outra coisa, quando a gente fala de espiritualidade, ela se dá, é a conexão. É no lugar de conexão com algo maior, com o outro. E Jung fala dessa espiritualidade que está nessa relação com o próximo. Nada como estar diante de alguém em que eu posso ser eu mesmo, em que eu posso me reconhecer como falível e que eu sei que esse outro vai entender sem me julgar. Essa segurança de falar de si acaba sendo maior num grupo de semelhantes, até às vezes com um psicólogo. Você demora com medo do julgamento dele, que na realidade é o próprio, mas o outro fala o que você queria dizer. Então, é o que tem maior incidência, maior índice de recuperação em algo dificílimo. Agora, o grupo é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fui a vários grupos. E grupo é igual, o psicólogo é igual a tudo. Você vai a um, você não se identificou, vai a outro. Né? Você vai num ortopedista, não gostou desse ortopedista, você vai ao outro. Não é assim? É a mesma coisa. Às vezes num grupo você não se sente bem ali, acolhido, então né, não gostou dessa sala de NA, vai em outra. Não gostou dessa sala de aula, não, vai em outra. Sendo que às vezes não gostou porque o espelho era grande, mas se não resistiu e criou resistência, realmente é para ir outro. Opa, deixa eu me ajeitar a postura. Então, é algo que não é fácil, mas quanto mais, a potência é muito maior, dizendo assim. Não digo, quanto mais, se eu tenho muito medo para uma coisa, se eu tenho pouco medo de fazer alguma coisa, eu preciso de pouca coragem. Se eu tenho muito medo, eu tenho potência de muita coragem. Então, se a doença me corrói todos os meus valores e ela me põe lá embaixo, significa que eu tenho uma potência de virtude lá em cima. São as melhores pessoas que você pode vir encontrar. Quem trabalha com adictos, e tinha um grande profissional em Nova York, religioso, em que ele dizia, as pessoas mais espiritualizadas que eu encontrei eram adictos. Vou, se der tempo, mas eu espero. Falar do Jung, que falava dessa espiritualidade inferior, porque ele anseia por uma totalidade, por se sentir bem, só que ela tem que vir de dentro para fora, e não de fora para dentro. Ela tem uma potência. Então, uma potência. E o que eu estou dizendo, falei de valores sociais, olha quanto de potência que a gente sabe de luz que nós temos. E eu acho que já para quem lida, já começa, porque ou a gente é amoroso, ou nada feito. Pode saber tudo. Se não acolher com amor, nada feito. Então, voltando aqui, desculpa o discurso, para dar deixar o coração falar. Vamos continuar, né? O efeito sobre o perispírito. Eu fui na consciência, o perispírito fica deformado, opaco, até cinza. E como o indivíduo está muito ligado à matéria, às sensações, né, corporais, ainda quer usar e está dentro da doença, o perispírito sente ainda as dores do físico. Sabe quando um suicida, que a gente lê lá do suicida, que fica sentindo ainda no momento do suicídio? No caso não parou, mas a doença está viva. Então a falta da droga, a abstinência, tudo que eu falei agora, o espírito está sentindo. Por que é importante? Vocês vão tratar o encarnado e vem o desencarnado. E o desencarnado também, às vezes, que é usuário, você tem que saber isso aqui. Ele está nesse lugar que eu falei até agora. E ele sente. Tá? E por isso também precisa ter fissura e vai vampirizar. Eu esqueci que é aqui, né? Deixa eu ver se está certo. Isso. Frase. Tirada de livros. Tá? Deixa eu ver aqui com distância. Tudo que prejudica o corpo físico o faz também com o perispírito, nosso corpo espiritual que sobrevive à morte. A doença, sabe aquele livro do Chico Xavier, E a Vida é do Chico? E a vida continua? E a vida continua e a doença continua. Deformei tanto o meu perispírito, minha imagem, que ninguém me reconheceria, parecia um monstro.
quando temos atividades terrenas, apenas ligadas à matéria, o perispírito vai ficando opaco, no viciado ele chega a ficar cinza. E o remorso, que é o pior dos infernos, né? O inferno é o remorso, quando a gente lê Céu e Inferno, do Allan Kardec, o remorso danifica o perispírito. E eu posso dizer que, quando a gente pega um cliente com muito remorso, principalmente no final da vida, é impressionante como você vai vendo os adoecimentos físicos, aquilo que a gente lê no livro, em livros espíritas, às vezes acontecendo, de manchas e de feridas. Você vê no indivíduo, no corpo dele, que está vivo, sofrendo de remorso intenso. Como tem um adoecimento dessa dor de consciência. Eu fiz uma aqui, né, sobre isso de sair, acho que tem, né, sobre do remorso para o arrependimento. E esse é o lugar que precisa sair. Mas isso também deforma o perispírito. Aí vai para todos nós falando de remorso, né? Precisamos fazer a reparação, vamos chegar lá. E aqui eu quis mostrar um pouco a continuidade, como a gente falou que remodela, né, o caráter da pessoa, de uma fala de uma paciente drogada, baixa estima, você perde o que você tem, o seu pensamento, o seu caráter parece remoldado, foi as falas dela. Você se vê fazendo coisas que não imaginava, aquilo dos valores. Vai ficando mal, fazendo maldade. Então, essa correspondência, porque a gente sabe que tem uma correspondência do perispírito em tudo que a gente imprime. Então, peguei essa frase dela. E aqui um outro exemplo, e que é esse livro Driblando a Dor, e todos do Luiz Sérgio. Se o indivíduo for espírito, acreditar em encarnação, acreditar na continuidade do espírito, e ler algum livro do Luiz Sérgio, não sei como continua. Aliás, eu sei como continua, pela forma da droga, porque eu já vi um paciente, por exemplo, que fumava muita maconha e bebia, e num centro espírita deram para ele esse livro, mandaram te dar, Driblando a Dor. Foi mais fácil para ele sair do centro espírita. Então, são imagens terríveis, eu ponho pouco exemplo deles, mas esse aqui é um para ilustrar, para cá, né? A matéria que sucumbira era violentada por dependentes desencarnados do sexo e da droga. O espírito, que tinha um perispírito como veste, debatia-se nas penosas sensações do físico. E ele descreve imagina sendo violentado, assim, um monte querendo sugar as energias, para ter essas sensações juntos. Aí a pergunta, é suicídio indireto? É suicídio indireto? Sim, são considerados suicidas os que pela livre... Vou ler para vocês leem junto. Os que pela livre vontade prejudicam sua saúde. Essa responsabilidade depende do conhecimento de cada um, que é exatamente quando fala no suicídio, no livro dos Espíritos, fala isso, né? Que o destino do suicida depende da circunstância, depende de várias coisas que fez, e que cada um, e que se fez voluntariamente, ele tem responsabilidade sobre isso. Deixa eu ver o que é isso. Sim. Os suicidas, aí eu peguei sobre o suicídio no livro dos Espíritos, veja que interessante, o suicídio não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. Aparece esse termo, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, covardia moral. Né? E o que o dependente químico acontece com ele? Por que ele se toma? Porque não tem a coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. Então ele já é de princípio um suicídio, não só por danificar o corpo, por essa covardia moral que tem. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Isso aqui eu vejo na prática. Tá? Além da obsessão, muitas vezes, essas vicissitudes, por exemplo, às vezes você vê que é a consciência do cara, de alguma forma, que está ali falando, que se dissociou para ele se manter vivo. Aí eu já estou entrando na psicologia, é uma defesa, às vezes é como uma defesa, tem um analista que fala, defesa do self, do indivíduo, para não se suicidar até da loucura. É como se as culpas que traz, ele está ali e se afina.
Porque ao mesmo tempo que é dito isso aqui, no Evangelho também fala e nesse livro Difícil Caminho das Drogas, que quando o indivíduo é no estado de loucura, que ele não tem consciência, é um suicídio involuntário, então é visto de uma outra forma, né? É diminuído. A culpabilidade é menor. Então as circunstâncias são sempre avaliadas. Eu botei um exemplo de um caso, não sei se eu já falei. Não. Aqui. Então varia com as circunstâncias. Por exemplo, tem no livro o Difícil Caminho das Drogas, fala devagar. Tem um exemplo de uma jovem que a mãe levou ela para ser modelo, e ela era fachada, esse lugar de modelo, e eles acabavam prostituindo e viciando as meninas e se tornavam, na verdade, escravas e dependentes. E ela, quando tem a oportunidade, ela vê outras mães tem a oportunidade de ver que eles evitavam contato, né? Mãe trazendo outras moças como ela para essa agência, ela denuncia, e como ela denunciou, além de não ter dado nada, mas como ela denunciou, eles imediatamente socorrida pelos bons espíritos, porque ela protegeu ela correu risco de morte e morreu para proteger outras pessoas, para não cair na mesma coisa que ela, e além disso, está frisado, ela queria se livrar do vício, porque se ela não quisesse se livrar, não adianta levar para a melhor das clínicas, a mais cara do mundo, se ela não quiser. Então veja, um bem apaga milhões de pecados. O bem que ela faz e que ela fez foi imediatamente socorrida. Então, eu não botei, né? E a vida continua. Somos os mesmos, né? Aquilo de frisar, a morte do corpo não modifica a pessoa. O corpo é uma vestimenta. Nós não somos um corpo com um espírito. Nós somos um espírito com um corpo. O corpo morre, a matéria se desfaz, mas o espírito continua e continua viciado. Exemplo de falas. Pensei que com a morte do meu corpo material ficaria livre das drogas, mas que decepção, não fiquei. Só a pessoa mesmo pode se melhorar. Qualquer vício que a pessoa tenha, tornar escrava dele até que o vença. Então, no mundo espiritual, ele vai continuar viciado e vai ter as consequências disso, que eu vou falar mais adiante, até ele resolver parar de usar. Os desencarnados que iludidos querem viver como encarnados têm os mesmos reflexos do envoltório da carne. O que eu quero dizer com isso? Vai ter abstinência, vai ter fissura, vai ter as consequências orgânicas do uso, vai ter... Tudo continua. Tá? E também as sensações, está muito ligado à matéria, a sensação do uso quando obsedia o outro para usar. Como é que ele vai usar lá? Aqui. Então, continua. É o que eu falei, continua o desejo da droga. Se tiver um indivíduo em negação, morreu, todo mundo dizendo que ele é alcoolista, ele achava que não era, ele vai continuar achando que não era, até se romper a negação. Quer dizer, o processo que a gente vê se dando em vida, ele vai se dando até o final. Só que no mundo espiritual o sofrimento é muito maior, é mais difícil ainda. A falta da droga, aí tem isso, ainda sentem, pega uma frase só para ilustrar, ainda sentem falta das drogas porque não perderam os reflexos do corpo físico. Aqui eu peguei frases de livros por um motivo muito óbvio, né? Eu trabalho atendendo os encarnados. Os desencarnados, eu tenho que pegar as frases que aparecem na literatura. E acredito nela. A insensibilidade e indiferença continua. Isto é, vai continuar cometendo crimes. Vai continuar sendo subjugado, às vezes, por espíritos maldosos que, como os traficantes, eles mesmos não usam, mas se usam do viciado, para o viciado cometer crimes, cometer maldade com aqueles que ele quer prejudicar, em troca da droga. E ele não sente. Quer dizer, ele não tem aquela dor de consciência, não está sentindo. A droga fala mais alto. Vai continuar no mundo espiritual.
a escravidão acrescida da escravidão a outros seres dependentes químicos e ou a trevosos para usar. Porque outros dependentes químicos é que às vezes tem dependentes químicos que escravizam outros para esses obsediar o outro, fazer com que alguém encarnado use, porque quando ele usa, é só assim que ele vai ter as sensações de que está usando. Ele precisa que alguém use. É como na mediunidade, o cara para falar precisa de um corpo. E ele está muito ligado à matéria, então ele precisa disso. E outros, é o que eu falei, outros trevosos que vão escravizar. Quando a gente lê no Luiz Sérgio, você vê aquelas imagens do umbral, sabe, dos vales, da caverna, da lama e de prisões. Sabe a moral de filmes antigos que a gente vê de escravidão, de matar, de prender, de acorrentar, de maldade, de estuprar, de violentar? Horríveis. Eu não trouxe frases lá porque são horríveis. É difícil de ler o livro, mas necessário. Surge o vampirismo. O que é o vampirismo? É usar da energia de outra pessoa, e essa troca de sensações você recebe e sente o que o outro sente. Trocavam-se sensações. Exemplos. Continuei viciada. Ansiava por drogas para ter a sensação de que as usava. Passei a sugar energias de encarnados usuários. Vampirizei. Entendi que fui vampirizada quando me drogava encarnada. Agora ficava perto de turmas de viciados, usufruindo dos fluidos deles. Isso é uma coisa que torna difícil também, às vezes, de parar. Né? Precisa querer mesmo tomar essa decisão. O ex-namorado, veja como rompe os valores. Veja como torna indiferente e insensível. O ex-namorado que morreu usando vai obsediá-la, ela está tentando parar de usar, vai um grupo de NA, quer parar de usar, e o que ele faz? Está aqui querendo, aqui era no NA, querendo que a Adriana se drogue para vampirizá-la, obrigada, para sugar sua energia e ter a impressão de que faz uso também. O namorado gostava, quer dizer, ele sempre gosta mais da droga. Diga. A pergunta que eu vou fazer não é uma crítica, é Tá. uma curiosidade particular Tá. minha. Se o espírito, ao desencarnar, ele ainda precisa de drogas, no candomblé e na umbanda que eles bebem, é porque eles ainda permanecem com essa dependência da droga? Como eu não frequento, não sei responder. Eu acho que depende qual é a função. É igual a uma coisa, tudo tem uma função. Eu não sei qual é a função, nem a quem eles. Se o indivíduo está lá e sentindo, se é um espírito viciado, é viciado. Mas nem sempre o uso é esse. Entendeu? Eu não sei qual é o uso. Droga, bebida e fumo, né? Que eles usam. Pode ser que esteja. Tem uma coisa assim que é muito interessante. Tem um livro, caramba, eu não me lembro o nome do livro. O Walter, meu marido, deve lembrar. Eu vou contar a história e você lembra aí, tá? É o despertar espiritual. É isso. O despertar espiritual é o seguinte: eles têm que ter um indivíduo que é membro de um centro espírita, que era um diretor, e que ele falece. Ele achava que ele era diretor, fazia tudo. Ele ia para o paraíso direto, para o céu. E ele desperta no umbral. E era, acho que, estou tentando lembrar, já tem muito tempo que eu li. E ele está sendo obedecido. Eu não vou contar o final da história, só tinha uma razão dele, tá? Era para ele prestar um serviço, que ele foi para o umbral, mas ele não sabe. No final do livro é que você vai descobrir. Não vou contar a história, senão é muito legal o livro. Mas aí eles têm que tem uns espíritos trevosos. Então tem um grupo de espíritos, de trabalhadores de candomblé e de umbanda, de candomblé, em que os bons espíritos ajudam uns aos outros, e que eles vêm à equipe para ajudá-los, porque eles sabem mexer nas coisas materiais, tirar as energias e da matéria, eles sabem usar isso. Então, esse grupo de espíritas kardecistas, que eram lá da casa, assim, no plano espiritual,
precisam deles porque eles têm um conhecimento que eles não têm, entendeu? E que precisavam para atuar naquilo que os trevosos, tá, que tinham pego esse cara, sabia. Então, é como em tudo, o uso, a finalidade de uso de qualquer coisa, qualquer característica que vai ser para o bem e para o mal, nada é ela em si mesma. Né? Então, voltando à sua pergunta, como eu não conheço, não frequento, eu não sei responder. Eu posso dizer assim, sim, pode ter alguns que são dependentes e pode ter finalidades outras que não sabemos. Pode ser de alimentar, realmente pode ser de alimentar para dar para alguma tarefa. Eu sei que na Umbanda, por exemplo, tem as de linha branca e as não de linha branca, né? É sempre o uso que vai usar. Ah, e uma coisa, isso eu posso dizer, que a gente lê, que se você pede isso, qualquer coisa, qualquer lugar, para fazer um trabalho contra você, vai ser voltado contra você, lei da ação e reação, contra você, contra alguém, vai ser... obrigado, microfone. Dani, está passando uma novela onde um jovem teve o pai sido considerado morto, passou então na droga e durante 5 anos com uma dependência considerável, de repente o pai reaparece e ele para de se drogar. Na novela não tem absolutamente nada. Na sua experiência. Já vi um caso assim. Um menino não conhecia o pai, ou o pai abandonou logo, porque provavelmente tem a ver com a dor da causa. A dor que ele procurava anestesiar e toda a mágoa, e esse menino tem uma capacidade de perder, de perdoar, e principalmente, só se o pai tem que ter realmente se arrependido e se modificado. Então eu vi um caso assim, o menino usava crack, e estava assim, e o pai reaparece, que o abandonou na infância. O pai reaparece para fazer a reparação e cuidar dele. Me emociona porque aquele lugar, o amor. O amor. Eu digo que eu acredito em Deus por ser médica. É impossível não acreditar no amor divino. É impossível. Já vi muito milagre. Acredito na simplicidade, na humildade, na generosidade. Acredito na misericórdia divina. Porque, como Jung respondeu sobre se ele acredita em Deus, eu não acredito, eu sei. Eu digo, eu sei. E sei do livre-arbítrio. Eu vou mostrar que tudo é preciso pedir. Eu, na perícia, muita gente chega e pede, e eu digo, mas você pede a Deus. Pedir, obterei. É preciso pedir, porque os espíritos... Eu vou falar aqui, mas vou adiantar. É a hora, né? É o livre-arbítrio. Eles respeitam, os bons respeitam o livre-arbítrio. E pedir requer um lugar de humildade, de autossuperação e nos conecta. É preciso pedir. Então, eu sempre repito, quando eu vejo que é de base cristã, né, eu aproveito e digo assim, pedir, obterei. Qual é o pai? Você pedindo, ele não pediu, o filho pedindo um peixe, vai lhe dar uma pedra, né? E assim por diante. Então, eu preciso pedir. Não sei nem porque eu desviei assim, tudo bem. E desviei bem. E a outra coisa, já aproveitando, que eu uso, é quando muitas vezes não pede porque não se sente meritório. Aí se é católico é ótimo, porque eu digo, Ave Maria, rogai por nós pecadores, né? Mãe, passa a mão de tudo, né? Pai Nosso é que vai dizer, perdoai tuas ofensas conforme te perdoando, né? Perdoando conforme você perdoa
os que te ofenderam, né? Os teus, aí tem uma balança, função pai, função mãe. Então tem hora que tem que ser mãe mesmo. Pede para a mãe, pede para a mãe. Eu sempre pergunto qual é a crença e a gente trabalha dentro da crença, porque isso é fundamental. Usar as ferramentas que cada um tem. Todos nós temos ferramentas guardadas lá no CAPS, mesmo não podendo. Eu fazer um grupo de passos, porque eu via que os indivíduos iam a ANA e não usavam a ferramenta dos passos, porque é fácil ir, difícil é trabalhar os passos. Falar um pouquinho dos passos. Mas os passos são uma metodologia de transformação interior, transformação íntima. É eles que vão fazer, no livro básico de AA, de Alcoólicos Anônimos, está escrito. A meta é a transformação interior. A abstinência a longo prazo é consequência da transformação. Aquele indivíduo que precisou usar droga precisa morrer e renascer um outro a partir dessas vivências, dessa experiência. E para isso tem os 12 passos. Aí diz, mas eu preciso que você venha sem beber, abstinência hoje, para você poder se trabalhar, né? Entrar em contato com seus sentimentos. Então a meta é a transformação interior, não é parar de beber. Porque se só para de beber, ele diz assim, o indivíduo tampou a garrafa. Aí o que ele continua com os defeitos de caráter ou vai migrar para outro vício qualquer. Obrigada. Então, voltando aqui, é isso. Mas respondendo, pai, vi um caso. Provavelmente, quando vejo a novela, deve ser um pai que se modificou, que se arrependeu, etc. Não é aqui. Não, é para cá, não é para frente. Isso. É mais uma frase horrível. Agora reparávamos o corpo físico todo machucado pela convulsão, no chão, e a turma, toda ela, completamente louca. Meu Deus, ninguém pode imaginar o que é a droga no organismo. Um drogado lembra um animal enfurecido, sem raciocínio, é um ser sem Deus. Ali estendido, o corpo físico era presa de um enxame de espíritos aspirando o tóxico. Depois dizem que não existe inferno. Aquilo era pior que o inferno. Aqueles viciados babavam e gemiam numa viagem sem volta. O barulho da dor era terrível. Imagina as cenas. Esse livro aqui, Driblando a Dor. Ele é forte. E o vampirismo, né? Encarnados, acompanhados por desencarnados. Quase sempre, aqui vai ser bom que eu vou... Gente, sem desculpa, vai ter muita coisa escrita. Eu pensei se fazia assim ou não, mas eu resolvi fazer pela força e para ficar mesmo anotado. Que é isso do plano espiritual, e está lá nos livros. Quase sempre, junto de um usuário encarnado, encontramos um ou mais dependentes desencarnados. A gente entende, porque ele precisa, não é porque ele quer, porque ele precisa. Afinal, está viciado, ele está dependente ainda. Por que eu estou dizendo isso? Esses desencarnados, a casa vai trabalhar com esses desencarnados. Chegou encarnado, está chegando junto um ou mais desencarnados. Eu vou ler e explicar, gente, fica calma, porque o mundo espiritual sempre está junto e protegendo, inclusive em sala de NA. Eles não escutam, sentem esses chamados, o encarnado, tá? Ele não escuta, ele sente o chamado como se fosse um pensamento. Uns ficam desesperados para usar e alguns o fazem. Veja como é difícil, né? Precisa querer. Só que, por outro lado, os bons espíritos, principalmente mães, em todos os livros vocês vão ler, oram por ele. Os bons espíritos sempre vão ajudar, né? Porque oração de mãe rompe as portas do céu. Você ora que ele sempre vai lá ajudar. E se o indivíduo não quiser, no mínimo eles vão ganhar energia. Tá? Eu já vou adiantar que tem um caso aqui, então quando chegar lá eu pulo.
de um caso de um dos livros que cita que uma avó orava pelos netos, ela viu que os netos estavam indo para o mau caminho, e aí que os bons espíritos fazem, eles iam roubar, naquela época se roubava toca-fita, os netos iam planejar roubar para comprar droga, uma de farra, né? Farra de adolescente. E aí o que os bons espíritos fizeram, eles ser pegos por policiais honestos, induziram esses policiais a estarem lá passando, pegaram os meninos foram presos, os pais que estavam viajando, porque eram pais ausentes, foram lá na delegacia e deram uma dura, e com esse susto o menino não entrou. A oração da avó, que percebeu. Eu tenho uma cliente, quer dizer, tinha uma lá do CAPS, a filha desde os 12 anos viciada, moradora da Rocinha, e uma vez ela estava rezando na igreja, e ela via rezando pela filha, e uma senhora, ela conversou com uma senhora, ela pediu para ver a foto, ela tinha 2 filhas, a senhora viu a foto das 2 filhas e ele disse, essa aqui, a dependente química, só não morreu porque a senhora reza muito por ela, e acredito mesmo nisso, pelas situações que ela narrava. Então, é isso. Sempre tem, eu digo, nossos lugares de impotência, quando você está diante dos seus lugares de impotência, recorre a quem? Ao onipotente. A oração para recorrer ao onipotente, ao todo-poderoso. Então, é porque, isto é, como é pesado, eu trago luz, ó, parece tão sem saída. Tem. Então, é o que falou, para onde vai, é igualzinho no suicídio, né? Vai depender das circunstâncias, das escolhas. Tudo é merecimento e afinidade. Afinidade é merecimento. Né? Afinidade é o que eu gosto. Né? As afinidades, elas se formam tão espontaneamente, é da atração, quem é professor sabe, né? E a gente como aluno. Você começa uma aula nova, uma turma nova, imediatamente se formam as panelinhas, os grupos, por afinidade. E antes deles conversar, já um gosta da mesma coisa do outro, né? Como a gente é atraído. E a gente vai sendo, encaixando sempre semelhantes. Então, varia segundo as circunstâncias, escolhas, afinidades e merecimento. Aqui é a história da jovem que eu contei. E aí, por afinidade e merecimento, pode ir para o umbral. E o umbral, como dizer, é um lugar de aprendizado. Os que não aprendem por amor, aprendem pela dor. Pela dor. E lá, eles vai pela dor. Pelo próprio uso escravo da substância e escravo de outros espíritos trevosos. Né? Pode ficar vagando entre encarnados, vagando por aí. Alguns não sabem nem que morreu, acham que ainda estão. Né? Ou então fica vagando para poder usar, para poder vampirizar e continuar viciado, usando. Eu fico imaginando que é aquela massa da Cracolândia, né? Caramba, é doloroso, muito doloroso. Eles continuam sentindo a falta, podem obsediar outro adicto para continuar usando e assim vai. E uma coisa muito comum, quer dizer, muito comum pelos que é se vingar. Continuam vagando, se vingar, porque o ódio, a raiva, e projeta do outro como causa, e que está, então... E podem também obsediar o outro para induzir um outro a usar por vingança. Tem muitas histórias assim nos livros que eu li. Agora, todos eles, na hora que se arrepender, é imediatamente socorrido. Se arrepender e pedir ajuda. Arrepender-se significa mudar de sentido, conversão. Né? No remorso é morder de novo, fica, eu não devia ter feito, então não aprende, porque está dizendo que eu fiz, que eu já podia fazer e não fiz diferente, logo não tenho que aprender, fica se culpando. Às vezes é um lugar do remorso para de se punir para não ir em frente, não ter que para continuar fugindo, né? De responsabilidade, e dói. Então o remorso
remoer, morder de novo. A dor fica ali, 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 ali. Embaixo você tem muito orgulho, porque eu não podia ter falhado, não podia. O Bill fala isso, o Bill, um dos fundadores de AA. O orgulho é o reverso, ele descobriu, ele olhando para ele, né? O orgulho é o reverso da culpa, assim. Então, na culpa tem muito, quando a gente paralisa, no remorso, muito orgulho. Eu não podia ter errado, mas somos seres, por princípio, imperfeitos, falíveis. Vamos errar. O arrependimento, você sabe quando que uma pessoa se arrependeu? Foi preso porque matou alguém. Aí ele é solto, tentação. Ele não rouba de novo. Aí você diz, não, esse se arrependeu. Não mata de novo, esse se arrependeu. Né? Quando precisa ver. Então, tem a prova é a amostra. E quando o indivíduo se arrepende, o que ele faz? A reparação, para se libertar da sua consciência e também para fortalecer o novo ser. Então, o indivíduo que se arrepende com sinceridade, vocês vão ver, quem lê algum desses livros, como o Luiz Sérgio, pediu ajuda, mas tem que pedir. Pediu ajuda, vai ser auxiliado, vai ser socorrido. Já vou adiantando. Nos livros mostram muitas equipes de socorros, e no livro do Luiz Sérgio tem uns socorros que parece coisa de agente secreto, filme de ação, sabe? Pega o Buzz lá, o espiritual, o Airbus deles, esqueci o nome, e vai, como não é visível, né, por causa da diferença de planos, e vão lá socorrer, mas tem os espíritos trevosos que sentem que tem bons ali e percebem. Então é uma coisa de ação, e tem os soldados, os que vão lá para socorrer, para tirar o indivíduo que está preso por espíritos maldosos, porque ele se arrependeu e pediu socorro. E Luiz Sérgio tem o Hospital de Maria, que não deixa nenhum filho para trás. É chamado Hospital de Maria. É muito lindo. Mas vale a pena ler o livro. Dói, mas também dá essa esperança, é pedir. Um caso. Um grupo estranho, de que até hoje sinto medo, só de lembrar, e que ficava falando grosserias, desligou o meu espírito da matéria morta. Me pegou e me levou com eles. Em vez de virem os socorristas, legal? Por afinidade, eles explicam lá, por afinidade eram eles que estavam lá quando ela faleceu, usando drogas. O pior para mim veio depois que meu corpo físico morreu. Acho que o inferno, com fogo e capeta nos espetando, é pouco para descrever o que passei. Continuei viciada, ansiava por drogas, vampirizei. É deprimente falar de tudo que passei. Era uma escrava do grupo, era maltratada e me sentia muito infeliz. Quando tinha consciência do que se passava comigo, chorava agoniada. Cheguei ao meu limite. Aí ela chega no seu limite e pede socorro e é socorrida. Isso aqui ela narrando depois de ter sido socorrida, a história dela. Esse é do livro O Difícil, o Caminho das Drogas, para vocês que vão trabalhar na casa. Muita coisa eu tirei de lá e é muito interessante. Por que eu me apaixonei por este livro? Porque eu via que os desencarnados que chegavam lá para pedir socorro no mundo encarnado eram idênticos com os que eu atendia lá no CAPS. Idênticos, as mesmas coisas. Uns vinham para manipular, não queriam mais parar, ele fingiu, se você ficar na pena, ele vai te manipular, ele quer transferir a culpa para você, ele acha que você que tem que servir, que você que tem que fazer, não agradece, só fala em direito. Esses ainda lá estão no nível que eu vou mostrar de posto de socorro. Mas, gente, é o mesmo comportamento. E por que eu me apaixonei pelo livro? Porque ele mostra como a gente, terapeuta, deve agir. Os erros que a gente cometia lá no caso. Mesma coisa. A vida continua, a pessoa não muda porque morreu. Aí vamos a outro lugar, da onde vai? Continuando aquilo, eu falei, o umbral é enorme, né? Você tem moradores que se sentem bem como estão. Tem gente que gosta da maldade, que gosta de fazer o mal, que gosta de ficar usando, que está lá porque quer mesmo. Isto é, estão vivendo na maldade, nas suas cidades onde há muitas orgias, vemos escravos,
Aí tem os que não querem, os que querem estar lá, e tem os que não querem estar lá, que são escravos desses, que lá permanecem contra a vontade, e outros que aprendem pela dor por terem desprezado as oportunidades pelo amor. Deus sempre dá isso. São os sofredores. Eles estão sofrendo, vão ser socorridos quando pedirem ajuda. E às vezes outros pedem por ele. É muito importante isso, muito importante, orar por eles. Quando a gente terminar aqui, vamos lembrar de fazer uma oração no final, por todos eles. Gente, desculpa o tom que eu falo, você me vê hoje, o quanto é caro para mim o assunto. Eu não consigo olhar para as nossas esquinas, hoje não são só nas esquinas, com indiferença. Não dá. Eu estava lá na perícia, tinha uma moça, aí eu vi que estava conversando sobre a maconha, que todo mundo lá na rua lá falava, ela com outra, eu digo, me desculpa me meter, eu expliquei o mal da maconha, tudo isso, eu achava que não fazia mal nenhum, porque na comunidade, a garotada toda lá fica fumando. Aí eu expliquei que daí quando eu acabei, eu disse para ela, olha, o mal, o que não é bom para meu filho, não é bom para ninguém. Aí ela me respondeu, eu não tenho filhos. É o nível. Eu senti, aí foi pena, né? Eu fiquei, Deus, né? Então, quem está aqui e trabalha na casa, são pessoas que já te viram. Eu sei que, como diz lá, não julgo que você já foi ignorante como eles, né? Você já passou por isso, daí aprendeu. Quem está aqui tem amor, tem compromisso para com o próximo, que significa compromisso para com Deus. Então, isso é muito importante. O Paulo falou, estamos trazendo gente com esse problema, vamos trabalhar com isso. Eu disse, eu quero, eu vou. Aí eu vi as datas, meu marido sabe, como estava muito ocupada, só tinha essa semana, e trabalhando, e pegado, o tempo se abriu. Porque eu tenho que ser antes do carnaval. No outro fim de semana seguinte eu tenho compromisso, no outro também. Aí eu disse, vamos embora. Então é isso. Quando a gente passar, veja, olha, peça por eles. Já vou adiantando, que está aqui escrito. O indivíduo precisa querer, mas são sementes. O indivíduo às vezes sente melhor, são sementes plantadas. Quando o terreno fica propício, aquelas sementes crescem, não é assim? Então há sempre, no mínimo, uma oração. Então, aqui, esses lugares no umbral têm nomes e muitos deles são mais específicos a determinados vícios. Existem construções para luxúria, vingança e ódio, que principalmente na vingança e ódio é uma boa forma de se vingar alguém. Um espírito que odeia um pai, tornar viciado um filho é fácil hoje. Infelizmente é fácil. Com a globalização, a internet, tudo fácil. Então tem esse que se vingam incentivando o uso de álcool e mais recentemente dos tóxicos. Pedido de ajuda, né? Exemplo, pelo amor de Deus, me ajudem. Fui levada, olha, no que pediu, ela fui levada para o hospital e embora socorrida, não foi fácil me livrar do vício. Foi com tratamento e carinho dos atendentes que eu disse, isso aqui é fundamental. E meu esforço que melhorei. Foi como sarar de uma terrível doença. Resgate. Pede ajuda, sempre pedir ajuda. Existem vários grupos de socorro. Eu digo mundo espiritual, se eu estiver errado, me corrijo. Não sei como, porque tem mediunidade. Brincadeiras à parte, eles influenciam a gente. Mas, aliás, vou dizer aqui, já me ajudaram todo o processo. Como ajuda, vindo a bibliografia, né? Porque quando a gente se compromete, quando a gente pede, se compromete, porque vocês sabem, Jesus já falava isso, são muitos os que querem ser servidos, mas poucos os servidores. Quem está aqui são servidores, são pouquíssimos os servidores. Então, quando a gente se compromete a servir, claro que é ajudado. E nos livros falam isso. Todo lugar que está para ajudar alguém sempre
será protegido pelos bons espíritos e acompanhados por eles. Então existem grupos que socorrem quem pede auxílio a Deus. Pedir auxílio, eles vão lá, mas tem que ser um pedido sincero. E é o que eu disse, tem muitas equipes de socorro, como o umbral é enorme, né? Então tem muitas, diversas, e cada um fazendo o seu trabalho. Diferentes capacidades, porque é o que eu falei assim, alguns têm que ter até aquela equipe de abrindo para resgatar uma pessoa que está numa situação sendo maltratada, escravizada, assim, lá embaixo, e eles vão até lá. E é legal que vai mostrando, tem umas cenas que parece quando chega na clínica que está protegida, eu lendo lá, parecia o domo de ferro, porque eles falam, os maldosos jogando uns raios, umas coisas, e ia destruindo, a descrição é igual do domo de ferro, muito bacana. Mas tem isso, vocês falam assim, o Paulo fala assim, provavelmente já leram vários livros sobre isso, mas para ver, Deus não mede esforços. Nenhuma ovelha do meu rebanho será perdida. Eu vou atrás de cada uma, não é isso? Não mede esforços. Pelo que eu já vi, como eu digo, não é que eu acredito, não. Eu sei. É o amor, é o compromisso. Amar a Deus acima de todas as coisas. É isso. Estou aqui falando com ênfase, mas agradecendo a vocês. Cada um que está aqui e que veio, que se comprometeu. Ninguém está aqui à toa. Então é isso. Caramba. Isso aqui do AINA, deixa eu ver assim agora, vamos lá. Aqui eles lembram que é uma doença crônica, Alcoólicos Anônimos, viu, a partir da sua experiência, eu não vou contar por questão de tempo, tá? Mas a começou com uma fala do Jung diante de um paciente dele, que o Jung era o melhorzão, ele veio dos Estados Unidos, foi para a Europa se tratar com Jung, ele recai e volta, e Jung diz, não tem jeito, impotência dele perante o arbítrio do outro, e o cara diz assim, mas como não? Você tem certeza? Bom, eu já vi alguns casos como o seu ficarem bem a partir de uma experiência espiritual vital. Aí ele diz, mas eu frequento a igreja. Ele diz, não é disso que eu estou falando. Vá, volte lá e espere pelo melhor. E ele se integra a um grupo de Oxford e começa aí a visitar outros, ajudando outros, e tudo começa, já estou contando a história, mas aí ele ajuda uma pessoa que estava internada, e a partir da sua história, visitando, e ele se mantém limpo, e esse indivíduo se mantém limpo, e esse indivíduo era amigo do Bill. E o Bill, que não acreditava em Deus, não acreditava em nada, e bebia muito, e o médico dele também chegou uma hora e disse para ele, não tem o que fazer. Mas antes disso, um amigo do Bill, que tinha parado de beber, e que era companheiro de bebida, o surpreende tendo parado de beber, e ele diz que não tem saída, que não acredita em Deus, bebe, e se ele fica sem beber, fica deprimido, ele se vê sem saída, internado, o médico dele diz assim, não tem o que fazer com você. Aí ele, pelo menos se eu tivesse fé, aí ele tem um despertar espiritual assim, tá, a maioria dos despertares espirituais, eles são graduais, mas às vezes existem alguns, né, como meu pai tinha perguntado assim, sabe, como raio. Aí ele disse, no momento eu vi um clarão, foi como se tudo se abrisse, e eu vi que um alcoólico levando a mensagem para o outro, de que a ciência não tem o que fazer, a medicina não tem o que fazer, mas que não tem cura, mas que um ajudando o outro, a gente pode se manter limpo. E aí ele começa o ar. E o Bill entra num lugar também de arrogância, que ele diz que o meu Deus pode salvar todos os deuses, e a partir dos erros é que foram se construindo os 12 passos e as 12 tradições. Esse foi o processo. Então ele já começa, sabe, desde o princípio, enxergando como uma doença física, emocional e espiritual. Física, eu tenho um desejo, tenho lesões orgânicas, tenho abstinência, tenho a tolerância, tem tudo do físico. Emocional, porque não sabe lidar com as suas emoções, né? E é o lugar do recurso, e ele vai piorando. E espiritual, porque aí espiritual é que o sentido da vida é a substância. Deixa eu botar aqui. Tem deixa eu pular para esse aqui.
Isso aqui foi uma vez vendo esse programa no Globo News, americano tem mania de achar que descobre a pólvora. E, gente, ele está falando uma coisa que o Jung falou, que a fala, que é isso. Ele disse, o viciado quer uma experiência espiritual, pois a droga dá isso, unidade, paixão e euforia. Sabe paraíso artificial? Você está bem, é a conexão com o divino. E o que o Jung diz é que a adicção é uma espiritualidade inferior. Porque é isso que o indivíduo anseia. Ele fala para o que acontece. O Bill, pesquisa na internet correspondências entre Jung e Bill, tá? O Bill escreve para o Jung uma carta contando para ele como o AA começou. Uma sequência de eventos, e que o primeiro evento foi essa fala da impotência do Bill e do despertar espiritual para o seu paciente. E aí o Jung responde para o Bill, falando desse paciente, ele diz assim, sua fantástica necessidade de álcool era equivalente no nível mais baixo à sede espiritual de nosso ser pela totalidade e plenitude, expressada em linguagem medieval à união com Deus. Por isso que eu botei a foto ali, quando eu falo lá no início da gestante, porque aquele lugar chamado paraíso, que não tem problema, hoje sabe que não é bem assim, mas que você está isolado, protegido, e que esse paraíso, quando a criança nasce, né, tudo, a gente chora, a mãe atende, e que a mãe quer super protegendo, às vezes querer que a gente esteja nesse lugar, aí entra o pai para fazer o corte, deixa o menino, ele precisa crescer. Então isso é um lugar, uma doença espiritual, que é traduzida. O Jung diz que a gente tem um anseio para a espiritualidade. A gente tem uma coisa assim, que às vezes eu não sei se eu pulo, não sei se eu não pulo, vamos ver, para ir para o importante que é o tratamento de vocês, mas acho que vai dar. Quer dizer, de vocês não, que vocês vão fazer, junto do mundo espiritual. Instinto para a religiosidade. Todo mundo, hoje talvez a gente devesse chamar instinto para a espiritualidade, né? Por causa da conotação, às vezes, da palavra religião que as pessoas tomam. Falou religião, já, está querendo catequizar, está querendo... Não, Jung diz que todo mundo tem um instinto para religar, se reconectar, né? Tem esse instinto. Tem um instinto para a espiritualidade, todo mundo anseia por ser alguém, por dar sentido à sua vida, né? Não basta sobreviver, sabe, estou vegetando. A gente quer ser alguém, quer se destacar da massa, quer ser uma individualidade. Todo mundo tem esse anseio. E que é para se realizar sendo útil, servindo. Eu fiz um seminário sobre isso. Eu peguei a mesma imagem e trouxe o de espiritualidade, servir, né? Que está lá, eu acho. Mas resumindo, então o sentido, vou falar bem rápido. Lá está com mais detalhe. Não, bem rápido não, porque minha dicção. Sentido é uma seta. Sentido é significado, é sentido. Uma seta. Uma seta pode vir de mim para mim mesma, resultante é zero, vazio existencial. Pode vir de fora para dentro, aquele bem-estar que vem de fora para dentro que a droga traz. Só que passou o efeito, está lá, e eu não cresço, eu me desenvolvo, eu não torno ninguém. Fico vazio existencial. Ou pode ser de dentro para fora. Ninguém pode ir além de si mesmo, né? Ou melhor, o único jeito de eu ir para além de mim mesmo é existindo algo maior do que eu mesmo, entende? Se o máximo é 10, eu já sou nota 10, eu não tenho como me expandir, como crescer, me desenvolver. Eu preciso estar em relação com algo maior do que eu. Como diz Jung, só dá para se destacar da massa se eu tiver uma relação com algo fora da massa. Ele chama algo extramundano, com algum valor transcendente a qual eu me direciono. Então, em AA, os passos falam desse poder superior. Eu preciso de algo superior a mim, a droga. Só nessa relação é que eu posso me separar da droga, que eu posso me separar da massa. Então, o indivíduo vai precisar estabelecer uma relação com algo maior. E aqui a minha consciência vai se expandindo. Então, a espiritualidade, ela se estabelece, se desenvolve sempre na relação com valores transcendentes, com algo maior do que a gente.
Todo mundo sabe que às vezes para trabalhar, estou cansada, não vou hoje. Fazendo parênteses, que a gente está assistindo hoje, jovem vive só para si, que tem filho adolescente, só quer saber de ser meu trabalho, minha diversão, meu isso, meu dormir, meu, né? Até que tem a responsabilidade. Então, jovens ficando ricos muito cedo, sem pré-frontal, sem experiência, cheio de dinheiro para usar. Isso é um problema. Por quê? A gente sabe que eu não estou com vontade de trabalhar. Mas eu tenho o leitinho do meu filho por um valor maior do que eu vou. Então eu preciso de um valor maior do que eu, do que eu mesmo, para enfrentar as vicissitudes da vida. Só assim eu me espanto. Eu disse que eu me alongar, acabei me alongando aqui. Para explicar a espiritualidade, né, que se tornar significativo, eu me torno significativo, eu sou alguém na medida em que eu sirvo, em que eu sou útil. Então não é no lugar de ser servido pelo mundo, que a gente quer quando é jovem, nasce. É no lugar de servir. Fazer os comentários, mas não vou para não expandir depois. Assim, na medida em que eu me dou, é que eu cresço o que eu sou, é que eu me realizo, que eu vou tornando o que eu sou em potência. Eu uso sempre uma caneta esferográfica para explicar esta frase. Só se possui o que se oferece. Pega uma caneta. Caneta tem medo de ir para a vida. A caneta nunca vai para a vida, nunca dá de si a sua tinta, porque ela não quer correr os riscos de se ferir, de se machucar, cada um quer acabar a tinta. Ela só quer ser servida. A caneta vai morrer sem nunca ter sido caneta. Agora, na medida que a caneta se dá, que ela vai dando a tinta dela, é que ela vai sendo caneta. Só o que eu dou é que me realiza, que me faz sentir pleno e satisfeito. Só possuo aquilo que eu dou. Ela só é caneta na medida em que escreve. Um dia a matéria acaba, vamos jogar a caneta fora, mas tudo que ela imprimiu na vida, que ela escreveu, que ela realizou, permanece. Aí ela permanece. Então esse é o nosso processo de desenvolvimento. A matéria vai traduzindo. Quer guardar a sua vida, irá perdê-la. Quer salvá-la, como é que é? Quer salvá-la? Doe por mim. Não. Quer salvá-la, é preciso perdê-la. Para salvar a sua vida é preciso a passagem bíblica, esqueci agora. Aparece 2 vezes em Mateus, que é isso. Quer guardar a sua vida, irá perdê-la. Quer salvá-la, você precisa perdê-la. Então, é isso que é a espiritualidade. Aqui é a inferior, que é no plano materialismo, que é a relação com os valores materiais. É a vida hoje. Qual pessoas dizem, o que é aproveitar a vida? Você não aproveita a vida, você não viaja, você não vai à festa. Aproveitar a vida virou um hedonismo. Aproveitar a vida, para gente que tem essa compreensão espírita, que é espírita, aproveitar a vida é usar dela para eu me desenvolver, me tornar um ser humano melhor. Agora é legal, porque sem falar disso, eu sempre pergunto para os pacientes assim, para você quer morrer igual, ou para que é a vida? Eu sempre, para cada um eu faço a pergunta de uma forma, mas sempre a resposta assim, é para eu quero ser uma pessoa melhor. Então esse é o sentido, melhor, né? É isso que importa a gente falar a hora da morte, do que realiza, as revelações da festa, etc. Mas é só para ver aqui, isso é o que eu falei na outra hora, é que o que nos alimenta a alma, o que nos sustenta, é o arroz, é o que eu dou. O sal, o prazer, é o sal, que se tempera para tornar a vida tragável. E a nossa sociedade está invertendo. Está invertendo, o fim é muito sal e pouco sustento. Então, no materialismo, o indivíduo quer ser servido. Nos livros se fala assim, aquele que só quer ser servido hoje será o necessitado no mundo espiritual. Vai ser o pedinte eterno. O necessitado, que precisa do outro. A sociedade de consumo, que é só consumir, né, de fora para dentro. Consumo é para ser insaciável. Preciso mais e mais e mais e mais. Isso tudo gera um vazio existencial. Isso aqui foi também de uma paciente. Quando você usa, se sente super bem.
mas depois fica um vazio na alma do tamanho do mundo. Aí você precisa de mais. Então, a espiritualidade inferior, vou acelerar, é isso aqui. Sentido da vida, porque qual é o sentido? Se torna o que a gente viu, a droga, o álcool, o seu objeto de consumo, ele com a droga, ele está completo, atingiu aquela plenitude, viu? Porque essa totalidade, ele é completo, não falta mais nada. Somos seres desejantes, acaba que fica o único imperativo, desejo, o objeto de desejo dele é o uso da substância, mais nada interessa, mais nada importa. Há uma idolatria, adicção, devoção absoluta. E todos os vínculos são rompidos, inclusive o dele com ele mesmo, exceto com a droga. Em vez de expandir a consciência, que é para isso que a gente está aqui, né? Há uma restrição, encolhe. No tratamento, toda aquela experiência, ela se reverte. Tem a frase, né? Quanto maior a altura, maior a queda. Eu costumo dizer assim, quanto maior a descida, maior empuxo. Quem já mergulhou no mar sabe, né? A gente é criança, quero ver até onde vai. Aí chega uma hora que você sabe que é melhor terminar de descer para pegar aquele tchum e subir, porque só por você não vai conseguir. Então veja, na adicção, ela tem isso. A gente precisa chegar a tocar o fundo do poço. O fundo do poço é a situação limite da pessoa. Aí é que vai vir o empuxo, porque é quando a dor de deixar como está é maior do que a dor de mudar. Aí vai. É preciso descer, às vezes, mais um pouquinho. Por isso que o umbral, ele é para isso. Tem umas frases nos livros que o indivíduo diz assim, eu necessitava do umbral. Eu vi que era o que eu precisava, porque ele precisava chegar nessa situação para querer mudar, para ter força para mudar. Para dar esse empuxo. Isso aqui foi fala de um paciente que eu achei interessante, que ele botou na mesma frase a espiritualidade superior e a inferior. Ele tinha 2 irmãos, cada um com um filho, estava num churrasco com os irmãos, e aí esse foi o mesmo que falou, quando vem uma responsabilidade, dá vontade de usar, né, com medo da vida. E aí ele disse assim, vendo meu filho, uma coisa, ele se culpava muito, porque a mãe dele morreu quando ele tinha 3 anos, o pai dele tinha insuficiência renal e ele às vezes deixava de levar o pai na hemodiálise porque estava usando, e ele tinha essa responsabilidade. Ele tinha culpa por isso e por muitas outras coisas. E com o processo de recuperação ele se libertou dessa culpa. E aí quando ele disse, quando estava nesse momento que ele viu, daí a frase, que estavam todos lá, ele, os irmãos, os netos, eu me lembro das pessoas, né? Vendo meu filho com os primos, pensei no meu pai, nos frutos dele, como seria ele vendo isso, e senti um alívio de toda a culpa que carregava pelo que fiz, ao ver que, apesar de tudo, os frutos dele estavam ali. Agradeci pelo momento, olha a gratidão, o lugar de servir, né? Ou a gratidão de quando é servido, quando a coisa acontece, né? A gratidão já dá em si a sensação de pertencimento. Agradeci pelo momento, me senti caminhando junto com o universo. Ele está integrado, está conectado, está junto com o universo, está separado. Estava pleno, acabou com o vazio, pleno é cheio, pleno e leve, né? O paradoxo é a superação das dualidades. Estava pleno e em paz. Foi uma sensação boa, bem diferente do que sentia com a cocaína. Com a cocaína me sentia bem. Tinha coragem, mas era uma coragem sem foco. Não é direcionada, não tem sentido, não serve para nada. Ela é ilusória. Não era direcionada e deixava um vazio. Ficou aquele vazio enorme. Legal. Quando ele compara, você vê aqui que há um entender desse lugar, dessa espiritualidade, que ele tanto ansiava, como falou Jung. Então, o tratamento. Ele pega, o tratamento, ele vai ter sempre esses 3 lados. O físico, então mesmo no mundo espiritual, vai para um hospital, porque tem um físico, eu preciso tratar da síndrome de abstinência. Imagina alcoólatra, aquelas abstinências graves, com ilusões, alucinações táteis e visuais, né? Sente bichinhos caminhando pelo corpo, vê bichos, répteis pelas paredes, imagina. Então precisa tratar do corpo,
da abstinência, dos danos físicos que sofreu, o perispírito todo deformado, não é isso? Precisa ser tratado do físico, seja nesse plano ou no plano de lá. É isso que achei interessante, que é uma correspondência, é igual. Emocional, tratar da emoção significa perceber as minhas emoções, os meus gatilhos e aprender a reconhecer para não ser dominado, né? Então, atingir assim, um autocontrole, ao invés de beber, porque tudo dá vontade, e perceber. E nesse emocional a gente acaba desenvolvendo sentimentos nobres, que é do campo espiritual, que é a outra asa, né? Intelectual e espiritual. E espiritual esse é um novo sentido da vida, em que eu estou a serviço, eu encontro significados, sentidos, eu me torno útil, eu me conecto. Então, no lugar do NA, o indivíduo tem os serviços, ele provoca essa conexão, que é uma coisa importante nos grupos, porque o indivíduo precisa se sentir útil, ele precisa trocar o sentido, ele sai de um lugar passivo e se sente fazendo algo. Ele começa primeiro só recebendo, ele vai lá para falar dele, muitos sentam, já falei, vou embora, né? Me lembro que quando a gente fazia grupo, muitos queriam assim, não, tem que ouvir o outro, porque ele não está lá para descarregar. Ele tá então tem uma fala até em AA, quando eu falo alcoólicos anônimos, vai narcóticos anônimos, fumantes anônimos, jogadores anônimos, vendedores anônimos, vai em diante, tá? Familiares anônimos. Aquele ditado como é que é a palavra? É prata, né? O ouvir é ouro. Então, obrigada. Silêncio é ouro, palavra. Então eu misturei os dois. Obrigada. O silêncio é ouro, a palavra é prata, e eles falam que tem uma frase assim que eles falam que é sobre o principal, ouvir é mais importante do que falar, né? Para quem está lá. Então os grupos de 12 passos, é o que eu falei, a meta é a transformação interior, a abstinência é a consequência. Paulo, se a gente passar um pouquinho hoje, das 3, como vocês estão de compromisso? Porque o mais importante é o da casa. Como eu comecei isso, eu não vou falar, eu vou citar rápido isso que eu faço. Então, o tratamento espiritual, a recaída é autossuficiência porque é desconexão. Eu me baixo, acabou o pedido de ajuda e aí o indivíduo já começou como recaída espiritual. Quanto maior a frequência, melhor o resultado, óbvio, né? Os grupos de muita ajuda, eles são importantes. Aquilo que eu falei, função de espelho, o indivíduo vê que ele não está sozinho, que os outros também, eles cometem a mesma coisa que ele, né? E se ajudam, como está o nome, mútua ajuda, partilha os sentimentos, partilha a solução de como lidar com isso, como lidar quando dá vontade, diminui a culpa e a vergonha, pelo compartilhar da fragilidade humana, você revelar um segredo para alguém, ele, né? É bom. E alguém que o compreende, e você tem essa segurança que ele vai te compreender porque ele passou pelo mesmo. Venha perdoar nossa ofensa, sabe, os nossos devedores, conforme. Então, esse lugar em que há uma espiral em que a cura de um influencia no outro. Também o adoecimento de um, quando o grupo está doente, influencia no outro. Maior adesão ao tratamento, maior aceitação, mais esperança e forma e rede de apoio. Está mal, liga para o colega. Tem o apadrinhamento. Tem alguém sempre para ligar e pronto para te ouvir. Que nenhum terapeuta é capaz de estar absolutamente à disposição o tempo inteiro. Mas no grupo sempre vai ter alguém. E tem alguns que funcionam 24 horas. Tem alguns... E hoje com os online, então, ficou mais fácil ainda. Qualquer lugar no mundo. Eu tenho um paciente que viaja muito, que é membro de AA há 30 anos, já é idoso. Qualquer lugar no mundo. Bate a porta, ele vai, já vê onde tem. Ele é fluente em várias línguas, ele vê onde tem e vai. E mesmo que souber falar, senta lá. Ele disse que não sabe falar russo, mas lá ele... Né? Então, vamos aqui, os passos rapidinho. Veja que não falo da substância. A substância é predicado, não é sujeito. Eu botei no infinitivo, mas lá não é no infinitivo, não. É admitimos. Admitimos a impotência, tudo começou com a impotência. Lá no Jung, impotência, potente. Não tem poder perante o arbítrio do outro. Respondendo a colega lá da ketamina. Isso.
Um dos problemas da medicina é que o médico não é ensinado na faculdade que ele é impotente. Você é impotente perante o arbítrio do outro, você é impotente, não é sua responsabilidade salvar. Ninguém salva ninguém, só a própria pessoa. Só ela. Cada um é causa e consequência de si mesmo, né? Assim, só ela. Então esse é um dos problemas, a dificuldade de lidar com a sua própria impotência perante a dor alheia. A grande maioria, se não doesse. Não, orgulho, né? Não é só o orgulho, não, é assim, é porque se não doesse, meu marido pergunta, como é que você pode ser médico? É porque quando ele vai me mostrar uma ferida, qualquer, ou só contar que o joelho, eu digo, não fala, porque você sabe que ele não fala. Ele, mas como você é médico? Mas aí eu estou vestida do vou cuidar. Então, tem um lugar que toca as dores, das quais que foge, ele tem um lugar de fazer alguma coisa que tem a ver com as suas próprias dores e não suportar a dor. Como eu disse, eu acabei caindo aqui, é uma dor que me incomodava desde criança. Tem um lugar de não sabe. A nossa cultura não sabe lidar com dor, com morte. Foi ontem, porque você ainda está aí chorando, né? Às vezes quando, né? O ontem foi exagero meu, mas é perto. Então esse lugar era só para falar da impotência, que nós somos impotentes perante o quê? O livre-arbítrio do outro. Não tem como o espírito se desenvolver se não for a partir do seu livre-arbítrio. Os espíritos respeitam isso, não tem. Se o mundo todo quiser e você não quiser, não adianta. Se só você quiser e o mundo não quiser, adianta. Esse lugar aqui. Então, primeiro, eu sou impotente perante a droga. Droga pode ser o meu filho, no caso do grupo familiar, sobre o outro, pode ser, ou do nada, né? As mulheres que amam demais. Sou perante tudo, o que é? Sobre aquilo que tomou o controle da minha vida. Não tomou, eu dei. Veja assim, a mãe está preocupada com o filho que usa. Ela fica o tempo inteiro pensando nela. Ela tinha um dentista, eu vi isso acontecer, deixou de ir para segui-lo, porque não dorme, ele que manda no sono dela, porque ela tem que ficar acordada para ver quando ele chega, ou ficar acordada para ver quando ele sai. Quem está controlando quem? Quem perdeu a sua vida para tentar salvar do outro? Quem está sendo controlado? Tudo que eu tento controlar é que acaba me controlando. Eu perdi o controle da minha vida. O segundo, acredito num poder, preciso de algo, sou impotente, poder superior. O que se faz com ateus? É chamado assim, poder superior conforme você o conceba. Eu não botei aqui as frases completas, tá? E botei no infinitivo, é só por questão de espaço mesmo. Poder superior conforme conceba. Não acredito em Deus. E no terceiro eu falo da vontade. Aí você diz assim, qualquer coisa. No livro de ateu, tem um capítulo para os ateus. E é dito o seguinte, abra mão da sua crença em Deus. Não acredito, não, para você dizer não acredito em alguma coisa, você acredita. É que você não acredita que exista um Deus, porque se houvesse Deus, não teria miséria, não sei o quê. Abra mão das suas crenças, esquece e vivencia. Vivencia. Só vai vivenciando. Aí muitos solucionam, eu já ouvi assim, aquela cadeira, tinha um cara no grupo de Adams, lá, aquela cadeira para mim é o poder superior. A grande maioria fala o grupo. A consciência coletiva, o grupo é meu poder superior. E foca nele. Tá? E quanto à vontade, sempre quando pergunta qual é a vontade do poder superior, eu digo o que está acontecendo agora, eu digo a vida como ela é. Tem um paciente que disse, como outro falou para ele, a vontade de Deus é o que está acontecendo agora. É a vida como ela é. Isso é a vontade de Deus. Sobre ela, é isso. Então, o que dá aqui? Então, eu acredito em qualquer poder superior que venha de eu ver a sanidade. A maior insanidade é achar que algo de fora pode resolver um problema que é de dentro. Essa é a maior que a gente fala, o Narcóticos Anônimos é que fala disso. Isso aqui é a minha maior insanidade. Entregar a vontade e a vida aos cuidados do poder superior. Quer dizer, eu entregava a quem? A droga. Agora eu vou entregar a ele. Eu não vou ser tomada, eu vou entregar. Deus vai ser o meu sentido. O sentido na minha vida é ele. O que quer dizer? E NA diz assim, a gente nasceu e a mãe fica atendendo tudo na hora. E a gente não aprende que o mundo não está aí para nos servir. E se não eu fico mal, eu aprendo
Então eu preciso colocar que as coisas não são do jeito que eu quero. Então todas, o que eles dizem, se pensar isso mesmo, todos os sentimentos negativos, emoções, frustrações, tudo, é porque eu ponho no centro a minha vontade. Eu fico chateado porque a coisa não foi do jeito que eu queria, eu fico com raiva porque não é do jeito que eu quero, eu tenho ressentimento porque não aceito o meu passado, eu estou com medo porque o futuro pode ser diferente do que eu quero, e assim vai, ou ansioso. Então eles dizem, põe no centro a vontade do poder superior. Você vai ter a fé em relação ao futuro, vai ter a aceitação do passado, o amor pelo presente. Por quê? Esse poder superior, ele quer o meu bem. É aí que está. Eu preciso confiar nisso. Então eles traduzem essa frase como, não crie expectativa de resultado, faça a sua parte. Faça o que a vida demanda de você agora, sem expectativa de resultado. Faça o que você pode. Resultado está na mão de Deus. Fazer um minucioso, eu não ia demorar e tudo, né? Fazer um minucioso e destemido inventário moral de si mesmo. Uma vez eu falei disso, a pessoa saiu da sala de aula, lá, já veio, você é moralista. Eu sei, pelo que vocês já ouviram, que tudo eu falo incomoda realmente muita gente. Paciência. Os incomodados se mudam. Eu como, né? Paciência. Paciência. Mas eu tenho isso para mim como missão. Paciência. Então, fazer um minuto. Aí eu lembro que, olha, ninguém vai dizer para você o que você vai escrever. O que é moralmente certo e errado. É você com a sua consciência que vai fazer esse inventário. Você vai escrever as coisas, como você se comportou em cada situação. Não é para falar do que mamãe fez comigo, é para falar o que eu fiz do que mamãe fez comigo, entende? Como eu me comportei, como eu me senti, para ir percebendo o que eles chamam de defeitos de caráter. O que chamam de defeitos de caráter são todas as características humanas que foram deformadas pelo meu egocentrismo. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, estou longe demais, né? O que a gente aprende? Qual é o pai dos vícios, né? Como defeitos de caráter? O egocentrismo, o orgulho, não é isso? O interesse pessoal, é o que está escrito. As nossas imperfeições nascem daí. E é o que Alcoólicos Anônimos, NA, etc., chamam de defeitos de caráter. Então eu faço esse inventário a partir da situação em que eu vou reparando, tá? Veja qual é o processo de reformulação íntima. Aí o indivíduo precisa ler para outra pessoa, porque isso é libertador. Como diz, confessar para alguém que eu sou falho é libertador. E alguém que eu sei que vai me ajudar, porque ele passou a mesma coisa que eu. Tem um lugar que você pode dizer assim, mas um terapeuta, a gente pode empatizar, pode, mas é diferente. Veja uma coisa, quando tem um desastre, chuva, barranco, vagou, chega o pobre, diz, perdeu tudo. Qual é a primeira pessoa a ajudar? É um rico ou é outro pobre? O pobre. Aquele que sabe o que é a falta de uma meia, porque só tem uma meia. O que tem várias meias, que nunca ficou com esse friozão assim, porque tem meia de disposição, não vai lembrar na doação de botar meia. Eu me lembrei de um que surgiu, de um seu aí, estava na internet. Então esse lugar aqui, por isso que tem um lugar de uma força, de uma potência que é muito maior do que no terapeuta. Eu digo isso porque eu fazia grupo no CAPS, grupo de semelhantes, né, que está ali. No início, claro, fica olhando para a terapeuta. Depois, quando um fala, ele fala para o outro, mas ele fala, e era nítido a importância desse lugar do outro e da coragem que dava quando falava com o outro, que reconhecia nele. Isso traz também, né, claro, mais humildade, né, de eu confessar, autoaceitação. Quando o outro me aceita, me ajuda a me aceitar, porque eu não estou me aceitando, e o outro me aceita apesar disso tudo. Isso me ajuda. Sexto e sétimo vem junto, né? Vou botar aqui, ó. Prontifica-se inteiramente a deixar que Deus remova todos esses defeitos, para depois pedir para Deus removê-lo. Aquilo que ele estou, agora ele tem que se transformar, mudar. Então, eu primeiro preciso me prontificar para depois pedir. Por quê? Às vezes eu tenho características, por exemplo, eu muito tímida. A timidez me desculpa para muita coisa que eu não quero fazer. Né?
Aí eu não quero, na verdade, ficar livre dela. Porque aí eu vou ter que assumir certas responsabilidades. Então tem cara. Outra coisa, o indivíduo às vezes não consegue se imaginar. Tinha um paciente que ele viveu da malandragem. E ele dizia assim, eu tenho que passar a ser 100% honesto. Mas será que eu vou ter sustento, sobrevivência se eu for honesto? Ele tinha medo daquilo. Então vai analisando o que te prende a determinadas características. Às vezes você tem benefícios secundários, às vezes você não consegue imaginar que você é capaz de. Eu não sou capaz de. Entendeu? Eu tenho essa potência. Então esse lugar, né, a autoanálise, né, de ser honesto e reconhecer o que realmente me prende, o que vai dentro de mim. Aí prontificou, aí que eu peço para Deus me livrar. Livrar significa deixar de ser dominado por. Eu continuo tendo a timidez, etc. Eu posso continuar tendo, mas ela não me domina. É como ter medo da injeção e mesmo assim tomar a injeção. Eu preciso ter consciência, porque se eu não tiver consciência, é que eu atuo e ela está me dominando sem perceber. Todo mundo já escreveu um e-mail, disse para si mesmo, não estou com raiva, que leu no dia seguinte, caramba, que besteira eu fiz. Por isso diz, escreve se você está com raiva, mas não manda, é só para aliviar. Então aqui eu peço, e quando eu peço, eu me comprometo a fazer a minha parte. Ninguém vai pedir para eu tenho uma festa hoje de casamento, cheio daqueles docinhos, estou a fim de emagrecer, eu não vou pedir hoje, porque eu não estou a fim de chegar lá, né? Não vou. Então quando você pede, você se compromete a fazer. Aí, e esse fazer ativo é fazer o movimento contrário. Deus vai me dar as forças para isso, porque eu já entreguei minha vida e vontade para Ele, é Ele que está no comando. Aí esse ser novo, primeiro, né, arrependimento, eu me transformo, aí é que eu vou pedir desculpa para a pessoa por ter feito mal para ela. Porque não terminou. Aí eu faço a relação, todo mundo que eu prejudiquei, a começar comigo mesmo e vou fazer as reparações. Nono, eu vou fazer as reparações diretas ou às vezes assim, por exemplo, o cara dormiu com a mulher do melhor amigo, o melhor amigo nem sabe, eu vou lá pedir desculpa para ele, não, causa mais dano. Né? Então é muito claro, fazer reparação é ver o momento certo, a hora certa e como fazer, porque não é para você, é para ele. Eles dizem isso. E eu tenho que, primeiro, nesse planejamento, eu vejo se eu tenho alguma mágoa, ainda algum ressentimento que esteja dificultando que eu faça a reparação. Então eu me preparo e vou lá, precisa falar e fazer. Porque é aí que está a humildade. Eu atendi ontem uma senhora que foi violentada. Bom, ela faz mal. Ela foi violentada lá pela avó quando contou para a mãe, e aí ela achou que a mãe, na realidade, não deu bola e que fica, e ela, uma mágoa profunda, disse, você não vai melhorar. Eu já percebi, só vai melhorar. Os traumas, depressões, muita coisa, é só perdão. Enquanto você não perdoar, aí ela falou assim, mas eu queria que ela reconhecesse. Eu falei, não, o problema é se ela não quer reconhecer a tua vida, vai ao chão. Mas esse anseio, a gente não quer, a gente só quer o reconhecimento, porque algo nos tirou de humano quando o outro fez um mal assim pra gente. Esse reconhecimento do outro é me restituir na minha humanidade, eu preciso disso. Então é muito importante, é preciso para a pessoa esse falar e não basta fazer, e fazer também. Claro, como eu salientar, quando dá, e eu vou lá e faço as reparações, e isso é extremamente libertador. Veja a transformação, aquele pior se transforma no melhor, não tem saída. Maldita doença, bendita recuperação, ou bendita, não tem saída. A potência que tem aqui. É muito comum lá, os jovens, eles falavam assim, é que eu fiz muito grupo adulto jovem, eles diziam assim, pegavam um político e diziam, eles são muito piores do que a gente e ficam apontando para a gente, porque agora eles começam a perceber a mudança em si, e que ficava um ser humano melhor mesmo. Né? E tem muita gente pior do que a gente, aponta para a gente, é muito pior que a gente e não faz nada para isso, porque não tem conversa, ou melhora ou melhora. Só uma coisa. A gente que gosta da bibliografia espírita, com frequência, né, tem aqueles mestres e que está o André Luiz ou o Luiz Sérgio acompanhando, e às vezes eles falam da história deles, né?
Como eles, aí vê que, caramba, eles foram muito ruins, e aí tem mais passagem André Luiz que ele se espansa, caramba, ele foi isso tudo, muito maldoso, muito trevoso, né? Então, como traz aí, quanto maior a escuridão, maior potência contrária. Então aqui traz, aí vem, aí relata, vai e faz a reparação. Reparar isso, fiz o mal, vou fazer agora o bem. Continua a fazer o inventário, aí passa a ser todo dia, porque a gente continua errando, a gente continua imperfeito, só que isso se torna diário. Santo Agostinho, Livro dos Espíritos, questão 919, como atingir o autoconhecimento. Todo dia eu fazia um diário, como eu portei hoje, o que falaram, né? É isso. Aqui eu faço esse inventário pessoal, quando errado, eu admito na hora. O que é erro? Quando eu estou agindo centrado na minha vontade, como é o egocentrismo da gente. Aí vai para a meditação e a oração, essa conexão sempre, eu peço para Deus para saber qual é a sua vontade, realizar a sua vontade. Eu digo assim, a gente está acostumada quando rezar, a dizer tudo que a gente quer de Deus. Agora se experimente, em cada momento, quando você tem uma decisão qualquer, sempre se perguntar primeiro, o que o Senhor quer de mim? Se eu não estava afim, digamos, de vir aqui, eu pergunto, o que o Senhor quer de mim? Então, uma decisão, tem que fazer uma decisão, se pergunte, o que o Senhor quer de mim? A gente vai saber. E vai saber, quanto mais você se exercita isso, saber ou, por exemplo, um medo, um receio, um orgulho, qual é a característica que está te bloqueando de atender aquilo que seria a vontade de poder superior. Então, foi assim, meditação e oração para aumentar esse contato. E forças para realizá-lo. Evangelho segundo o Espiritismo, você vai lá nas preces, tem as preces assim, você não pode pedir para libertar do obstáculo, mas para ter condições de se libertar do obstáculo. Porque eu preciso dele para crescer. Isso, oração aqui. Força para realizá-lo, não é tira do obstáculo, certo? E 12º, que é passar a mensagem. E é dito no NA que o 12º revela a manutenção do bem, que todo conhecimento, eu tenho mais conhecimento, que ele diz assim, tudo que eu sei, tudo que eu sou é cada vez maior quanto mais eu partilho, só se possui o que se oferece. A partilha. Na prática, quando eu vou lá na sala, o recém-chegado me lembra de onde eu venho, porque a gente sabe que a memória é curta, né? A gente vai ficando bem, aí diz assim, agora eu já posso, pontinho, pontinho. Então ele me lembra de onde eu venho e eu levo a esperança para ele, divido toda também a minha vivência do que se passou. Então isso aqui serve para todos nós. Por isso que são os mesmos 12 passos de todos os grupos, só muda um é do álcool, sou impotente perante o álcool, sou impotente perante o jogo, sou impotente perante o cigarro, e assim vai. E é a reformulação interior. Frase de um paciente, parece agora que renasço para a vida que quero para mim. Procuro agora o autoconhecimento. Antes não ligava para nada, nada me importava. Veio algo espiritual e consegui resgatar alguns valores, ou nunca os tive. Nunca dei valor a nada, nem aos filhos. Isso. E agora que a gente ia chegar? Vamos ficar para depois? O Paulo continua. 5:1, tá? Aí a gente come. E depois, saco vazio não para em pé. E depois vamos para como se dá esse resgate e o tratamento do mundo espiritual junto com o físico.